28 de outubro de 1922. Os fascistas italianos lançam uma campanha de Nápoles até a capital Roma, para demonstrar a sua força. Como se viria a verificar, este momento viria a ser o mais crucial na ascensão ao poder do seu líder, Benito Mussolini, de 39 anos. A marcha sobre Roma, nome com que o acontecimento ficou na história, termina no dia seguinte, e 2 dias depois, o rei Vítor Emanuel III oferece a Mussolini o cargo de primeiro-ministro. Muitos italianos acolhem com agrado a sua decisão, pois Mussolini parece inicialmente ser o homem que conduzirá o país para fora do caos em que caiu após a Primeira Guerra Mundial. Mas em breve se verá como estão enganados. O capo del governo e duce del fascismo, ou seja, o chefe de governo e líder do fascismo, transformaria a Itália num estado totalitário e arrastá-la-ia para várias guerras, incluindo a Segunda Guerra Mundial. No entanto, permaneceria à frente da Itália fascista durante quase um quarto de século. O seu fim inglório só chegaria na primavera de 1945. Benito Mussolini, de seu nome completo Benito Amilcare Andrea Mussolini, nasceu na cidade de Predápio, no nordeste de Itália. A sua infância não foi fácil. Enquanto a sua mãe tentava levar uma vida ordeira como professora na escola primária local, o seu pai era um alcoólico, mulherengo e arruaceiro de renome. As circunstâncias selvagens da família refletiram-se no comportamento de Benito. Era incontrolável e propenso à violência. Chegou mesmo a ser expulso da escola primária depois de uma das brigas em que esfaqueou um colega com uma faca. Só se formou graças à intercessão da sua mãe. Os problemas de comportamento agressivo de Mussolini não o abandonaram nem mesmo no liceu. No entanto, foi aí que chamou a atenção para si próprio de outra forma. Pela primeira vez, mostrou talento literário. Escreveu contos, romances e, sobretudo, poemas. Depois praticou a sua recitação durante longas horas em frente ao espelho, até atingir a perfeição. Acabou por se tornar um orador habilidoso e com uma queda para o teatro. Esta parte da sua personalidade viria a ajudá-lo muito no seu caminho para o poder. Mas isso fica para mais tarde. Mussolini tem agora 19 anos, e seguindo o exemplo do pai, é um socialista radical e apaixonado. Naquela altura, porém, ainda estava mais interessado no jornalismo do que na verdadeira política. A sua principal preocupação era a possibilidade de influenciar a opinião pública. Com opiniões de extrema esquerda, apelava nos seus artigos a uma revolução violenta que retirasse a riqueza dos ricos e a distribuísse pelo povo. Os seus artigos tornam-se cada vez mais populares. Em 1912, Mussolini ascendeu a redator-chefe do jornal central socialista Avanti, ou Avante. Mas acabou por ficar lá apenas 2 anos. Em 1914, o período socialista de Mussolini terminou. A principal razão foi a sua atitude em relação à entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Enquanto os socialistas a rejeitavam com rigor, Mussolini era a favor. Acreditava que a guerra poderia provocar a mudança desejada na situação do país. Por isso começou a organizar manifestações a favor da guerra. Depois, os seus companheiros expulsaram-no do jornal e do partido. Foi nessa altura que Mussolini disse aos seus críticos: "Pensam que se podem livrar de mim, mas vão ver que eu vou voltar." Esse momento ocorreu após a Primeira Guerra Mundial, em que a Itália entrou em 1915. Depois de 3 anos de combates, o país encontrava-se numa situação de absoluta degradação. E foi essa situação que Mussolini decidiu aproveitar. Abandonou definitivamente as ideias socialistas e, a 23 de março de 1919, fundou uma organização chamada Fasci di Combattimento, a União de Combate. Esta será a base do movimento fascista em Itália. A organização, que era composta por antigos soldados de elite e nacionalistas, transformou-se no Partido Nacional Fascista em 1921. Temos de parar aqui por um momento. Porque Mussolini deu de facto um dos seus mais significativos saltos de opinião após a Primeira Guerra Mundial. Mas o seu radicalismo e megalomania persistiram. O fascismo criado por Mussolini combinava assim o entusiasmo da esquerda pelas revoluções com um nacionalismo extremo. A palavra face, que em italiano significa feixe de varas,
refere-se ao antigo emblema romano de poder chamado fasces, feixes de varas de olmo com um machado saliente espetado nelas. Estes feixes tornaram-se o emblema dos fascistas de Mussolini, que pretendiam restaurar a glória imperial de Itália. A influência de Mussolini cresceu rapidamente. O Duce, o líder, como já se tinha auto-intitulado, percorreu as cidades italianas, utilizando o que tinha aprendido na sua juventude, e o que fazia melhor. Os seus discursos inflamados granjearam-lhe cada vez mais seguidores. Enquanto em 1919 o seu partido obteve apenas 4% dos votos nas eleições, 2 anos mais tarde obteve quase 20%. Mussolini tornou-se deputado, mas as suas ambições eram muito maiores. Então, em 1922, quando a Itália mergulhou numa nova crise política, Mussolini decidiu que era suficientemente forte para levar a cabo o seu plano: liderar a nova Itália como líder único e incontestável. No final de outubro de 1922, dá instruções aos seus seguidores para marcharem sobre Roma. Embora o então rei de Itália, Victor Emanuel III, tenha ao seu lado um enorme exército que poderia facilmente dispersar uma procissão de 30 mil pessoas, não intervém contra os fascistas. Temendo uma revolução e um derramamento de sangue, prefere nomear Mussolini, que não participou na marcha, como primeiro-ministro. Inicialmente, Mussolini tenta corresponder às expectativas dos italianos. Introduziu reformas econômicas, melhorou as condições dos trabalhadores e lançou um ambicioso programa de obras públicas para reduzir o desemprego e reconstruir um país ainda empobrecido pela guerra. Está também a colaborar com o parlamento. Mas nada disto é para durar. As eleições de abril de 1924 marcaram um ponto de viragem, com o candidato conjunto dos fascistas, nacionalistas e liberais a obter 64% dos votos. Depois disso, em 1925, Mussolini declara uma ditadura em Itália. Introduz a censura, proíbe gradualmente todos os partidos políticos e, em vez de um parlamento, um novo órgão assume o controle do país, o Grande Conselho Fascista. No entanto, as suas reuniões são convocadas pelo próprio primeiro-ministro e todos os decretos e leis só entram em vigor após a sua aprovação. Tendo assim assumido o controle de toda a Itália, Mussolini decide levar a cabo a parte seguinte do seu plano. Em outubro de 1935, ataca a Abissínia, a atual Etiópia, e 7 meses mais tarde, graças à utilização de hiperite venenoso lançado pelos aviões italianos sobre os soldados defensores, estes celebram a sua vitória. Pouco tempo depois, o território da atual Etiópia, Somália e Eritreia, como parte do domínio colonial italiano, passa a chamar-se África Oriental Italiana. Mas isto foi apenas o início. Em 36, as tropas italianas apoiam as tropas de Franco na Guerra Civil Espanhola. Em 39, as tropas de Mussolini ocupam a Albânia. E um ano mais tarde, depois de declarar guerra à França e à Grã-Bretanha, as suas tropas querem tomar o Canal do Suez. Atacam também na Grécia. Mas como se veio a verificar, os seus planos eram demasiado ambiciosos. A Itália sofre uma derrota atrás da outra. Dezenas de milhares de soldados morrem nos combates. E a imagem de Mussolini como um conquistador glorioso começa a desmoronar-se gradualmente. O líder começa a perder a confiança do povo e depois do seu próprio círculo íntimo. O seu fim definitivo chegaria pouco depois do desembarque dos aliados na Sicília, no verão de 1943. A 24 de julho foi deposto pelo Grande Conselho Fascista, e um dia depois foi detido e encarcerado no Campo Imperatore, um hotel de montanha no Gran Sasso. Mas Mussolini não fica lá muito tempo. O seu aliado, Adolf Hitler, convida o general da Luftwaffe Kurt Student e o membro das SS e especialista em guerras partidárias Otto Skorzeny para o seu quartel-general na Toca do Lobo. É-lhes dada a tarefa de salvar o Duce. A ação secreta tem o nome de código Operação Oak. A 12 de setembro, paraquedistas alemães aterram em planadores militares no vale da montanha abaixo de Gran Sasso e libertam Mussolini com sucesso. Mussolini, com 60 anos de idade, cria então, por instigação de Hitler, a chamada República Social Italiana, mais conhecida como República de Salo, numa parte do território italiano. Mas esse é apenas o seu canto do cisne. Quando se torna claro que a sua república não se manterá,
Mussolini tenta fugir do país com os alemães em retirada. Em 25 de abril de 1945, acompanhado pela sua amante Clara Petacci, dirige-se para a fronteira suíça disfarçado de soldado alemão, mas o seu caminho é atravessado por uma brigada partidária. E o rosto de Mussolini é tão familiar que nem o uniforme alemão o ajuda. Os partisãs prendem-no e 3 dias depois o Comitê de Libertação Nacional condena-o à morte por fuzilamento. A sentença é executada de imediato. O corpo de Mussolini, bem como o da sua amante e de outros fascistas executados, é então levado pelos partisãs para a vizinha Milão. Na Praça Loreto, penduram-nos pelos pés nas vigas da estação de serviço, onde, há 1 ano, os alemães executaram 15 partisãs. É uma morte vergonhosa e uma humilhação pública de todo o fascismo. A multidão desonra e mutila o cadáver de um homem que adorou durante 20 anos. Quando tudo terminou, os cadáveres foram enterrados no cemitério local. Daí, em 1957, o caixão com os restos mortais de Benito Mussolini foi transportado para a sua terra natal, Predápio, onde foi colocado no túmulo da família. Assim terminou o homem que tinha governado a Itália durante mais de 2 décadas, e que talvez até acreditasse que poderia restaurar a sua antiga glória. Em vez disso, acabou exatamente como governou, de forma violenta, brutal e sem qualquer respeito ou compreensão.